Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Florescer Violeta. Eu sou Sidney Rosa e vou conversar com você sobre algumas questões, sobre alguns assuntos. Lembrando que, como psicanalista, né, uma das minhas formações, eu falo sempre muito do inconsciente, né? O nosso inconsciente é algo que fantástico, né? Uma coisa absolutamente fantástica. Essa ideia que Freud, né, é uma ideia freudiana, né, uma tese do Freud, da psicanálise, né, o pai da psicanálise, e ele traz então a ideia de que nós temos um aparelho psíquico, e dentro desse aparelho psíquico nós temos o inconsciente, onde nós gravamos, onde nós guardamos todas as informações que a gente vem recebendo, que a gente vai recebendo, desde quando a gente está na barriga da nossa mãe, né? Freud não traz... A tese de Freud não é essa, de que desde que nós estamos na barriga da nossa mãe. Freud diz que é a partir do nascimento, né? Que a partir do nascimento, inclusive o nascimento, é o primeiro sentimento de morte que o ser humano experimenta, e que a partir dali o inconsciente vai sendo alimentado. Hoje nós já temos uma outra informação, uma outra tese de Melanie Klein, que era uma seguidora de Freud, que era uma aluna de Freud, e era também uma estudiosa, uma pesquisadora dos temas do inconsciente, da psicanálise. E ela comprova, logo após a morte do Freud, logo após o desencarne do Freud, ela comprova que esse nosso inconsciente já começa a ser alimentado, já começa a ser moldado desde que a gente está na barriga da nossa mãe. Desde que a gente está na barriga da nossa mãe. A partir do 3º mês, o que a mãe sente, ela já passa para esse bebê. Ela já passa para esse ser, né? Então, os sentimentos, as sensações, as alegrias, os medos, né? Os traumas que possam haver durante a gravidez, ela pode já estar passando para esse bebê. Os traumas que ela tem, as questões que ela tem da infância dela, e que durante a vida dela atuam através do inconsciente, também ela vai de alguma maneira passar essa informação para esse bebê. É assim que funciona, né? Para quem, obviamente, acredita na tese freudiana, para quem acredita na tese do inconsciente. Eu acredito, obviamente, trabalho com isso no dia a dia, percebo o quanto as pessoas conseguem, a partir desse entendimento, conseguem fazer mudanças, conseguem fazer alterações nas suas vidas, obviamente me leva cada vez mais a acreditar nisso, né? Mas então, a gente vem alimentando esse inconsciente, então, desde quando a gente está na barriga da nossa mãe. Então imagine a quantidade de informações que a gente não traz nesse inconsciente durante a nossa vida. E esse inconsciente movimenta, move, direciona 90% das nossas ações. 90%. É muita coisa, é bastante coisa. Por isso a importância de nós entendermos o que é que a gente traz nesse inconsciente, né? A importância de a gente entender de qual maneira nós vivenciamos, principalmente a nossa infância, até os 10 anos,
né? A gente entender como foi essa vivência, porque 80% do que nós somos é construído até os 10 anos. Então, é fundamental que a gente consiga entender como foram essas relações, como foi essa relação com principalmente pai e mãe, né? Claro que também outras pessoas que fizeram parte dessa infância, avós, tios, irmãos mais velhos, vizinhos importantes, pessoas que estavam, vamos dizer, no contato diário com a minha família, também tem uma influência nesse inconsciente, né? Então, olha quanta coisa que pode estar envolvida, quanta coisa pode estar envolvendo esse inconsciente, né? Essa formação, essa organização desse meu sistema emocional, porque o inconsciente vai atuar no sistema psíquico e no emocional, obviamente, né? Ele vai atuar dessas duas maneiras. Então, na vida adulta, eu vou ter ações, eu vou ter atitudes que talvez eu não consiga entender porque que eu passo tantas vezes pela mesma coisa, porque que eu não consigo ultrapassar, porque que eu não consigo deixar isso para trás, porque que eu fico repetindo padrões, porque esse padrão está instalado no teu inconsciente, está instalado em você. E precisa desinstalar, precisa ressignificar, precisa dar uma outra cor para essas informações. Eu preciso entender essa minha relação com essa minha infância, com essa minha fase de desenvolvimento. Eu preciso entender essa relação com meu pai, com a minha mãe, com todas essas pessoas. Porque hoje eu estou repetindo isso, né? O nosso cérebro, uma das coisas, né, que a gente entende quando a gente vai aprofundar esse conhecimento sobre nós mesmos, né? Porque a terapia, o processo de entender todo esse movimento, ele é autoconhecimento. Ele vai trazer para mim o meu conhecimento de mim, né? O meu autoconhecimento. Eu vou começar a entender, vou começar a me entender, né? E uma das coisas, né, que a gente entende, que a gente aprende, um dos movimentos de todo esse sistema psíquico é o que nós chamamos na psicanálise de looping, né? Então, dependendo do trauma, dependendo da vivência, dependendo da questão que eu tive lá nessa infância, seja com 2, seja com 5, seja com 7, 9 anos, dependendo da vivência que eu tive, se isso não está resolvido, se é uma ferida aberta, né, se é um machucado emocional, se é um trauma que eu passei e que simplesmente ficou lá, né, eu ainda não olhei para isso, para resolvê-lo, eu vou, na fase adulta, cada vez que me deparar com algo próximo, semelhante ou a mesma coisa, né? Quando na fase adulta eu me deparar com uma questão que aconteceu lá na infância, o meu cérebro faz um looping em fração de segundos, e esse looping me leva lá para a fase infantil. E aí quem vai responder hoje, não importa se eu estou com 20, 30, 40 ou 70 anos, quem vai
aparecer, quem vai se apresentar, né, diante dessa questão, não sou eu com essa idade, sou eu lá de 5 anos. É a criança, de fato, ferida, machucada, traumatizada, que vai ficar aparecendo na minha fase adulta. Né? Perceba você, reflita você, quanto você pode estar no teu dia a dia diante de algumas situações, diante de determinadas situações. Perceba o quanto você se infantiliza. Perceba o quanto você age como uma criança birrenta, como você age como uma criança machucada, uma criança ferida, uma criança assustada. Porque é assim que o cérebro funciona, o looping funciona assim. Né? Por que que a gente se deixa levar por uma infantilidade na fase adulta? E de novo, eu posso estar com 70, com 80 anos. E dependendo da questão que eu vivenciei lá na fase de desenvolvimento, que vai em média até os 10 anos, eu vou repetir essa mesma atuação na fase adulta. Essa é uma das, e são tantas coisas que nós fazemos dirigidos pelo inconsciente, tantas coisas. Né? A gente não se dá conta no dia a dia o quanto é apenas uma repetição de padrões aprendidos nessa fase de desenvolvimento que vai até os 10 anos. A gente não se dá conta de quanto a gente repete padrão. Né? E quanto a gente muitas vezes se infantiliza. Né? Perceba em determinados momentos, em alguns momentos, perceba aí na sua vida, no seu dia a dia, o quanto você tem agido dessa maneira, de uma forma infantil. Por quê? Porque o trauma está estabelecido lá na fase infantil. Né? Então, por isso a importância das terapias. Existem técnicas terapêuticas que vão te ajudar muito, né? A Vibe Mundial fica 24 horas no ar te ajudando, né? Com essas questões. E algumas vão ser, sim, resolvidas de uma forma muito rápida, através de alguma técnica. Né? E são várias as técnicas importantes. Mas somente a terapia com base ou na psicanálise ou na psicologia, né? Porque também são terapias, são mais longas, né? A psicologia são análises, são processos mais longos. A psicanálise trabalha focada no inconsciente, então ela acaba tendo um resultado mais rápido. Não talvez tão rápido quanto as pessoas queiram, quanto nós queiramos, mas mais rápido do que no processo, por exemplo, da psicologia, né? Psico, alma, logia, estudo, psicologia, estudo da alma. Né? Então a psicologia ela vai abranger o ser como um todo. Por isso são mais anos, são mais tempo, é mais tempo de terapia, de análise. A psicanálise foca o inconsciente, o entendimento de que nós temos esse núcleo, que é o inconsciente, onde nós gravamos toda a nossa vida, onde está gravada toda a nossa existência. E à medida que a gente
foca e trabalha esse inconsciente, a gente acaba tendo resultados mais rápidos, né? Mas existem outras técnicas, né? Eu particularmente trabalho também com a hipnose, que agiliza o entendimento, né? Agiliza o entendimento. Eu trabalho com a hipnose de uma maneira um pouco diferente. Os psicanalistas, em geral, usam a hipnose, né? Alguns usam, mas usam de uma maneira diferente do hipnólogo, do hipnoterapeuta tradicional. O hipnoterapeuta, você chega lá com uma questão e ele trabalha ela com a hipnose e vai talvez resolver sim a questão para você. Na psicanálise, a gente não faz isso antes de conhecer o caminho que essa questão que você traz para tratar andou, né? A gente olha primeiro para esse caminho, por que surgiu, por que surge, e aí sim aplicamos a hipnose, porque ela vai agilizar, ela vai atuar de uma maneira mais rápida para os entendimentos que são necessários, né? Eu trabalho também hoje já com as constelações, né? Eu trabalho com as constelações também. E a constelação, ela é uma técnica terapêutica também, para que ajuste, para que corrija, para que, vou usar um termo pesado talvez, mas para que você entenda melhor, para que cure, né, o nosso sistema familiar. Porque a atuação do nosso sistema familiar é preponderante na nossa vida. Nós atuamos nessa vida dirigidos de alguma maneira por esse sistema familiar. E as constelações, elas vêm de uma maneira amorosa, corrigir aquilo que precisa ser corrigido. O que precisa ser corrigido, né? É claro que para quem as constelações não têm nada a ver com o espiritismo kardecista, que fala disso, né? Para quem é espírita, para quem segue a filosofia kardecista, o entendimento das reencarnações, dos processos reencarnatórios, claro que sabe o quanto esse padrão familiar atua na nossa vida, né? A gente que acompanha, eu sou seguidor da doutrina espírita trazida por Kardec, e a gente sabe o quanto os nossos comprometimentos das nossas vidas passadas estão ligados com essas pessoas que estão na minha vida hoje. Ninguém da minha família está na minha família, está no meu meio, que eu não tenha ajustes para fazer, né? Então a gente já tem esse entendimento. As constelações seguem o entendimento dos ajustes, dos padrões familiares, de uma outra maneira, né? De uma outra maneira. Lindamente de uma outra maneira. Eu adoro as constelações, né? E elas também trazem, até rapidamente em muitos casos, elas também trazem essas curas. Vou chamar de cura, tá? Ela também traz de uma forma rápida, né? Essas possibilidades de ajustes desse sistema. Às vezes você passa por uma constelação e você talvez possa não perceber movimentos, mas não tenha a menor dúvida que movimentos foram feitos num padrão, num espaço, num plano que talvez você não tenha acessado, que você não tenha percebido, que você não tenha conseguido perceber. Mas com certeza ela atuou nesse campo familiar.
E que muitas vezes pode sim acontecer de a gente não perceber. Mas algo foi corrigido, algo foi ajustado, tenha essa certeza. Em outros momentos, a gente percebe com muita clareza o efeito da constelação, na maior parte das vezes. Mas não é uma regra a gente passar por uma constelação e ver, enxergar o resultado. Muitas vezes a gente realmente não consegue ver, mas não tenha dúvida que ajustes foram feitos nesse padrão e que em algum momento, mais para frente, dali a alguns meses, você vai perceber a mudança. Como nós somos, em geral, desapercebidos, muitas vezes a gente não vai nem se dar conta da mudança que houve, mas houve. E de repente você, dali a algum tempo, você olha para alguma situação e fala, nossa, mas não tinha nem percebido como mudou isso na minha vida. Como hoje eu estou fazendo diferente do que eu fazia. Como hoje tem coisas acontecendo diferente daquele padrão, daquele modelo que costumavam acontecer. É que nós queremos sempre muitas mudanças, né? Nós estamos sempre em busca de tudo melhor todo dia. E enquanto a gente não atingir essa tal perfeição, que nunca vamos atingir, porque não existe, né? Mas a gente vai sempre estar buscando, a gente vai sempre tentar, estar tentando encontrá-la, né? Essa perfeição na nossa vida. E aí a gente vai acabar não se dando conta das mudanças boas que já aconteceram, porque a gente está sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais. Quando a gente consegue parar e olhar para trás, né? Olhe há um ano atrás como você estava, como você vivia, de que maneira você estava vivendo, de que maneira você estava vivenciando o teu dia a dia, e olhe hoje. Para você que já, claro, se permitiu terapeutizar-se de alguma maneira, né? Porque também tem uma resistência enorme para se buscar essa ajuda, para se buscar essa terapia. Mas para você que está me ouvindo agora e que já vem, ou que já se permitiu entrar num processo terapêutico e que acha, olhando hoje para a sua vida, que nada mudou, que ainda não tem nenhuma melhora, eu te peço, faça essa reflexão. Olha um ano atrás e veja como já houve, sim, mudanças absolutamente positivas na sua vida, né? Perceba, permita-se perceber, né? Meu tempo está acabando, né? Entrei falando aqui, fiquei falando demais. E para você que está ouvindo aí pela primeira vez, para você que está ligando o rádio pela primeira vez aí na Vibe Mundial, ou que está ligando nesse horário, né, da madrugada, de domingão, eu sou o Sidney Rosa, eu atendo em frente ao metrô Tucuruvi, na zona norte de São Paulo. Eu vou te dar agora o meu celular, para você me ligar, para você me passar uma mensagem, para você gravar um áudio e me enviar, e fazer um contato comigo. Tá? Então é 11, né, Zona Norte, São Paulo, 98670-6310. 98670-6310. Esse programa está sendo gravado e daqui a pouquinho vai estar no meu canal no YouTube, Sidney Rosa, Florescer Violeta. Esse e todos os programas que eu já fiz aqui na Mundial você encontra lá, pode assistir a hora que você quiser. No Facebook, Sidney Rosa, Florescer Violeta, é o nome do meu espaço, em frente ao metrô Tucuruvi, tá bom? Eu espero você no meu canal do YouTube, eu espero você dando uma passada na minha página no Face, eu espero você me mandando uma mensagem, me ligando no meu celular, 98670-6310, tá bom? Domingo que vem, às 2 da manhã, eu estou por aqui, a gente se fala novamente.
Até lá.